A paz do Senhor a todos. Nesse vídeo de hoje, irei falar sobre Apocalipse 6,13. Será que está acontecendo agora, está acontecendo nesse exato momento? Com essas guerras que está acontecendo, pessoas estão dizendo que as estrelas a qual João viu são esses mísseis que estão sendo lançados em Israel. Mas será que isso é verdade? Existe amparo bíblico para isso? Quando analisamos a Bíblia, sem tirar versículos ou texto de contexto, percebemos que não, que o Apocalipse 6,13 não está acontecendo, que os mísseis não são a estrela que João viu. Por isso é importante não tirarmos versículos isolados ou tirar texto fora do seu contexto, para que assim possamos ter uma compreensão correta da palavra de Deus. João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele recebe uma revelação do Apocalipse. E João, no capítulo de número 1, ele tem uma visão do Cristo glorificado. No capítulo de número 2 ao capítulo de número 3, João, ele recebe as cartas para as 7 igrejas da Ásia. No capítulo de número 4 ao capítulo de número 5, João, ele vê o Pai sendo adorado e o Cordeiro sendo adorado, o Filho sendo adorado. E a partir do capítulo de número 5, um anjo grita em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? João, ele olha e não é achado nem ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E João, agora no capítulo de número 5, ele começa a chorar, porque ninguém é digno de abrir os 7 selos do plano de Deus. Mas quando João chora, alguém diz para João: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E João, ele vê o Cordeiro. João, ele vê Cristo, que é o único digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. A partir de Apocalipse capítulo de número 6, a gente consegue ver a abertura dos 6 primeiros selos. A gente consegue ver a abertura dos selos. E Apocalipse capítulo 6, verso 13, é a abertura do 5º selo. Mas para que possamos entender, teremos que analisar o texto em ordem cronológica, pois antes do 5º selo vem o 1º selo, o 2º selo, o 3º selo e o 4º selo, para assim chegar no 5º selo, que é Apocalipse 6,13, que muitos estão dizendo que são os mísseis, que os mísseis são as estrelas que João viu. Então, quando analisamos Apocalipse a partir do capítulo 6, versículo de número 1, vemos que a palavra de Deus diz que o Cordeiro abriu o 1º selo. Eles vão ver um cavalo branco que tinha um arco em sua mão e uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Numa teologia pré-milenista dispensacionalista, na teologia das Assembleias de Deus, uma teologia fiel às Escrituras, dessa linhagem teológica, acreditamos que esse primeiro cavalo é o anticristo, mencionado também em Daniel, capítulo 9, versículo de número 27. Então, acreditamos que esse primeiro cavalo é o anticristo. E por quê? Ele tem um cavalo branco que simboliza a paz. Ele tem um arco, mas não tem a flecha. E acreditamos, por este motivo e por muitos outros, que ele é o anticristo, que não vou falar aqui para que o vídeo não fique muito extenso. Então, a partir do versículo de a partir do 2º selo, a palavra de Deus diz que é aberto o 2º selo. Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo de número 6. E havendo aberto o 2º selo, eu vi o 2º animal dizendo: vem ver. E ali saiu outro cavalo que era vermelho. E ao que nele se assentava foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra, que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Então, no 2º selo, a gente consegue ver um cavalo vermelho, que lhe foi dado poder para tirar a paz da terra e que se matasse um aos outros. Perceba que a palavra aqui não é para que tirasse a paz de alguns países da terra, mas a palavra é para que se tirasse a paz da terra, ou seja, da terra em geral, e para que se matasse um
aos outros. Então, o texto, ele não fala de um país isolado ou de 2, 3, 4 países, mas fala de toda a terra, fala da terra. E quando analisamos agora o terceiro selo, a gente vê, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi um animal dizer, vem ver. E olhei e vi um cavalo preto, e que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não dignifiques o óleo, e nem o vinho. Então, a partir do terceiro selo, o cavalo preto, ele simboliza a fome. O texto diz 1 denário, e 1 denário, naquela época, era um salário de um dia inteiro trabalhado. 1 denário era um salário de um dia inteiro trabalhado. Então, aqui nesse texto, quando ele fala por 3 medidas de cevada, está dizendo que um dia inteiro trabalhado de um homem serviria apenas para uma alimentação de um dia inteiro, que equivale à alimentação de uma pessoa, não 2 e nem 3, mas um homem trabalhar um dia inteiro para conseguir o pão somente daquele dia para somente uma pessoa, e não 2 ou 3 pessoas. E aqui o texto fala acerca de toda a terra, e não em um país isolado. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal dizendo, vem ver. E olhei, e eis que vi um cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era a morte. E o inferno o seguia, e o poder lhe foi dado sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada. Então perceba que o 4º selo, antes do 5º selo, que é o que iremos abordar aqui neste vídeo, que estão dizendo que é as estrelas que João viu, são os mísseis que estão sendo lançados em Israel. Antes do 5º selo tem também o 4º selo. E o texto está dizendo que foi dado poder para esse cavaleiro para matar 1/4 da terra. Onde é que já morreu 1/4 da terra nessa guerra? Onde é que já morreu 1/4 da terra na atualidade? Então, não vimos ainda morrer 1/4 da terra. Então, por aí, a gente já percebe que as estrelas de Apocalipse 6,13 não é os mísseis que está sendo lançado em Israel. E o texto continua. Para matar com espada e com a fome, com a morte e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, eu ouvi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Então perceba agora, quando o 5º selo é aberto, João vê as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Numa visão futurista, numa visão pré-tribulacionista, numa visão do pré-milenismo dispensacionalista, a gente acredita, analisamos a palavra de Deus, o texto de Mateus 24, Apocalipse 6, a gente acredita que aqui a igreja não está inserida na terra. Por quê? Porque depois do capítulo de número 3, a gente não vê a palavra igreja no livro de Apocalipse, a não ser quando Jesus ele volta. Então perceba que a igreja não está inserida aqui, pois Mateus 24, do capítulo 1 ao capítulo 2, já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Nero destruiu o templo. Então, do capítulo 4 ao versículo 13, a igreja ainda está na terra, mas do capítulo 14 em diante, a igreja já foi arrebatada, porque não acreditamos que a igreja passará pela grande tribulação. Não acreditamos que aqueles que confessaram a Cristo passará pela grande tribulação. Não acreditamos que aquele que aceitaram a Jesus não passará pela grande tribulação. Então, em Apocalipse 6, quem está na terra? Apenas Israel e aqueles que não creram que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Mashiach, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador. Então perceba que essas almas aqui que estão debaixo do altar são aquelas pessoas que durante a grande tribulação confessaram a Cristo, aceitaram a Cristo. Tem uma teologia por aí que diz que na grande tribulação as pessoas não irão se arrepender. Mas o Espírito Santo não estará na terra, mas o Espírito Santo estará na terra, e há pessoas que irão se arrepender e confessar a Cristo e serão mortas por causa da palavra de Deus, pois terá perseguição aos cristãos, não somente em alguns países como os vemos, mas em toda
a terra. Então essas pessoas serão mortas por amor à palavra de Deus, como o texto está dizendo. Vai ser aquelas pessoas que confessarem a Cristo na grande tribulação. E essas pessoas, elas serão mortas. E elas vão dizer: até quando? E eles gritavam em alta voz, dizendo: até quando o Senhor Santo e Verdadeiro não julgarás e vingará nosso sangue sobre aqueles que habitam a terra? E túnicas brancas foram dadas a cada um deles. E lhes foi dito que eles deveriam descansar por um pouco de tempo, até também que completasse o número de seus conservos e seus irmãos, preste a ser morto assim como eles. Então, em Apocalipse, a partir do verso de número 10, a gente vê que aquelas almas estão clamando. Até quando o verdadeiro justo e fiel, está dizendo o verdadeiro Cristo, até quando Jesus não fará justiça, não nos vingará. E aquelas pessoas receberão umas vestes brancas, para que se completasse o número de conservos e irmão deles, que também fosse morto pela palavra de Deus. E a palavra de Deus agora vai dizer que eu vi quando ele abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol se tornou preto como um saco de crina, e a luz se tornou-se como sangue, e a estrela do céu caíram sobre a terra, assim como a figueira lança seus figos prematuros quando ela é abalada por uma árvore, abalada por um forte vento. Então perceba que o versículo de número 13, antes de chegarmos ao versículo de número 13, a gente vê que aconteceu uma série de coisas. Foram abertos 5 selos e houve fome como nunca houve guerra como nunca houve coisas que a nossa ótica humana é incapaz de descrever ou incapaz de imaginar. Coisas como nunca aconteceram antes. Então agora chegamos no versículo de número 13. E o céu retirou-se como um rolo quando é enrolado, e toda montanha e ilha foram removidas de seus lugares, e o rei da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e os livres esconderam-se nas cavernas e nas rochas da montanha, e dizias à montanha e à rocha: caia sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem será capaz de ficar de pé? Então perceba que no versículo de número 13, quando as estrelas caem, aquelas pessoas, elas se escondem em montanhas e em cavernas e diz: caia sobre nós. Elas pedem para que as montanhas e as cavernas caiam sobre ela, para que ela seja livre da ira do Cordeiro, ou seja, da ira de Jesus. Então aquelas pessoas pedem a morte. Aquelas pessoas não fogem da morte, mas ela pede a morte, porque os 6 selos, eles não são planos de homens, mas são planos de Deus. Os 6 selos não são ira de homens, mas são a ira de Deus, mas é a ira de Deus. Então, aquelas pessoas, ela pedem a morte para que se livre da ira de Cristo, para que se livre do juízo de Cristo. Então, perceba que as estrelas que caem do céu não são mandadas por homens, mas são mandadas por Deus. Então, para isso acontecer, primeiro a igreja terá que ser arrebatada, para que assim aconteça o período tribulacional, que acreditamos que no versículo 14 do Mateus capítulo 24 é o período tribulacional. E mais na frente, a partir do versículo 16, é a grande tribulação. Então perceba que Apocalipse 6,13 não está acontecendo agora. Perceba que Apocalipse 6,13 não está acontecendo nesse momento, e as estrelas não são os mísseis que estão sendo lançados em Israel. Pois para acontecer Apocalipse 6,13, primeiro tem que ser aberto o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo e o quinto selo, e acontecerá coisas inimagináveis na terra. Não coisas que estão acontecendo agora, porque acontecerá em todo mundo, como vimos em Apocalipse, capítulo de número 6. Uma quarta parte da terra será morta, haverá fome em todo o país, em toda a terra como nunca houve, haverá coisas como nunca ocorreram, e os próprios homens pedirão a morte e não fugirão da morte. Então os selos, eles não são juízo de homens, mas são juízos de Deus. Então os mísseis lançados em Israel não é Apocalipse 6,13, não é as estrelas de Apocalipse 6,13.
não existe amparo bíblico, não existe respaldo bíblico para isso. Então, isso é invencionismo. São pessoas que tiram texto do seu contexto, que tiram versículos do seu contexto e criam suas escatologias na internet. E muitas vezes qualquer coisas que acontecem, essas pessoas começam a apostar que Jesus está voltando. E Jesus, ele nunca volta. Por quê? Porque Jesus, ele não está voltando. Porque se eu digo há 24 anos atrás que eu escuto que Jesus está voltando e ele ainda não chegou, significa que Jesus é lento, significa que Jesus ainda está no meio do caminho. Mas Jesus, ele não está voltando, ele irá voltar. E a palavra de Deus diz que será num piscar de olho, ou seja, em milissegundos. Será quando ninguém estiver esperando, será algo muito rápido, será como um relâmpago, algo impressionante, numa velocidade impressionante. Jesus não está voltando, mas ele irá voltar. A igreja não aguarda sinais, mas aguarda um toque de uma trombeta. Então, para Jesus voltar, não precisa acontecer nada, só basta ao Pai dar uma ordem. Como ele diz aos seus discípulos, daquele dia e hora ninguém sabe, a não ser o Pai que está no céu. Então, para Jesus voltar, o Pai precisa dar uma ordem, uma trombeta precisa ser tocada e Jesus, ele virá arrebatar o seu povo. Não depende de sinais, mas de um toque de uma trombeta. Então, Jesus, ele não precisa de sinais para voltar, mas de um toque de uma trombeta. Se olharmos para a história da humanidade, essas pessoas, quando ocorre guerra, começam a dizer que Jesus está voltando. E por que não voltou na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial? Guerra sempre existiu, fome sempre existiram, destruição sempre existiram, mas no período tribulacional será como nunca existiu. A palavra de Deus diz que virá gafanhotos com cauda de escorpião e terão poder para atormentar o homem durante 5 meses. Os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. A tribulação, a grande tribulação é algo inimaginável e não essas guerras que vemos por aí, como já aconteceu outras guerras muito pior, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então a igreja, ela não precisa de sinais, mas de um toque de uma trombeta. Então, quando acontece algo no mundo, um terremoto, uma catástrofe, não precisamos postar que Jesus, ele está voltando. Porque Jesus, ele irá voltar e será de repente, e será como um relâmpago, e será em questão de milissegundo, num piscar de olhos. Será algo rápido, algo surpreendente. Espero que esse vídeo tenha colaborado com o seu conhecimento. Deus vos abençoe em nome de Jesus.